Mauro César, teve um tempo atrás, quando o Bruno Henrique se machucou, que a discussão é essa aí, agora ele se machucou feio lá o joelho e tal, quando ele voltar, não sabemos como ele vai estar, não sei o quê. O homem está jogando demais, jogando muito. E agora o Flamengo também está sobrando, mas sobrando muito no Campeonato Carioca. 2-0, inclusive na nossa enquete aqui, o Flamengo está deitando, está com 72% sobre. A pergunta é qual time está mais promissor nesse começo de temporada. E o Óbvio. Campeonato Carioca, tá o Flamengo disparado. E os outros três aí agora, nas últimas rodadas, tentando se salvar. Quem vai conseguir entrar, quem não vai. Como o Flamengo sobra. E o Bruno Henrique em particular. O que você tem contra o Volta Redonda, âncora? Nada. Tá com o mesmo número de pontos. Tem a mesma pontuação do Flamengo, Volta Redonda. Não está sobrando o Flamengo. Na sabe que uma classificação, não. vez Volta quando eu Redonda está trabalhava no lá, lance, junto com o Flamengo. rapidinho, Mauro, uma vez quando eu trabalhava no lance, o Volta Redonda foi campeão da Taça Guanabara, se eu não me engano. E eu tentei dar manchete do Volta Redonda. O dono do jornal, Walter Matos, falou: não, imagina, pode dar manchete de outra coisa. Volta Redonda, não. Não foi manchete naquele dia. Mas o Mauro está fazendo uma pequena ironia, né, Mauro? Porque tudo bem, o Volta Redonda jogou com o time titular o tempo inteiro. O Flamengo pôs o time titular dele a partir de quando? Quinta, sexta rodada, mas né? o Volta Redonda está lá, né? O Volta Redonda não tem investimento no Flamengo. Pô, a gente não pode ignorar os caras. Os caras estão lá junto com o Flamengo, só estão atrás em saldo de gols. Ontem venceram de novo, está classificado, está na Série B, né? É o representante do Rio de Janeiro na Série B, que há algum tempo não tinha nenhum, exceto aqueles que caem, como o Vasco, o Botafogo, que caíram não tem muito tempo. Agora, a grande questão ali que sobra mesmo, eu acho que é o confronto entre os dois rivais, Flamengo e Vasco, né? Se você fizer um recorte dos 30 últimos jogos, o Flamengo venceu 17, dá 56%. Mas tem um recorte mais assim, bizarro até, que é o recorte dos 20 últimos jogos. O Flamengo venceu 16 dos 20, 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, o Flamengo ganhou 80% dos jogos disputados desde a final de 99 do Carioca, quando o Abel Braga era o técnico do Flamengo, para cá. 20 jogos, 16 vitórias do Flamengo, 2 derrotas em fase de classificação do campeonato, né, 1-0 gol do Puma Rodrigues em 2023 e 21. Logo depois que o Flamengo jogou a Supercopa com o Palmeiras, na pandemia, perdeu um jogo para o Vasco na quarta-noite, no Maracanã, mas não afetou muita coisa, né? E além disso, você tem aí 2 goleadas de 4-1 e uma de 6-1, que é a maior goleada da história do Clássico, né? O Flamengo fez 42 gols, se não falha a memória, tem um saldo de 25 nesse recorte. Aí o colega Pedro Torre, da ESPN, outro dia, sábado, antes do jogo, ele comentou comigo, falou: Mauro, Flamengo e Vasco está virando Barcelona e Espanhol. E realmente parece o Barcelona e Espanhol, até as estatísticas é muito parecido. Nos últimos 30 jogos, o Vasco venceu 2. Nos últimos 30 jogos no duelo lá da Catalunha, o Espanhol também ganhou 2. É assustador, porque o Flamengo não tem essa supremacia em cima do Fluminense. Contra o Botafogo ganha, perde também. E contra o Vasco, é assustador como o Vasco sempre perde. E no sábado, o time do Flamengo muito superior, dominou completamente o primeiro tempo, mas continua com aquele crônico problema da dificuldade de transformar o volume de jogo em gols, né? Então ficou até o final ali com 1-0, 1-0, 1-0. O Vasco só melhorou no segundo tempo quando conseguiu sair um pouquinho mais, mandou bola na trave e tudo mais, mas no primeiro tempo o Vasco não conseguia jogar, não conseguia sair jogando. Então fazia ligação direta, o próprio Carille admitiu isso, porque não conseguia sair jogando. Aí no segundo o Flamengo arrefeceu um pouquinho a marcação, natural, não vai ficar o tempo todo jogando ali em cima, ninguém consegue. E o Vasco conseguiu sair um pouco mais, conseguiu levar algum perigo, bola aérea para o Verratti, mandou uma bola na trave, no travessão, mas a disparidade entre os times é muito grande. Depois que o Felipe Luiz mexeu no time, o Flamengo recuperou o controle da partida e deveria ter vencido com mais facilidade. Mas o geral, o pacote, é muito assustador num confronto entre 2 grandes rivais, né? Você ter tanta diferença, né? Porque o recorte dos 30 jogos tem ainda 11 empates, né? Teve uma sequência de empates muito grandes, muito grande antes de 19. Mas de lá para cá, são 2 empates só. Aquele famoso 4-4, eu ganhei de 4-4, que foi 10 dias antes da final da Libertadores, né? E um de 1-1 ano passado, que o Felipe Coutinho fez o gol de cabeça no final, o Flamengo perdeu um monte de gols. Esse velho problema que eu citei há pouco. Então acho que esse é o ponto que mais chama atenção nesse duelo. Vasco e Botafogo devem duelar por uma vaga. O Fluminense tem tudo para se classificar, vai jogar contra o Bangu, que já está rebaixado, né?
pode ser que tenha Flamengo, Volta Redonda, Vasco ou Botafogo e Fluminense. O Botafogo já colocou reservas contra o Boa Vista, que quinta-feira joga contra o Racing na Copa. Me parece que é a prioridade do Botafogo, né? Talvez até coloque reservas de novo contra o Vasco, se de fato priorizar o torneio, o troféu sul-americano. E aí o Vasco, jogando em São Januário, talvez consiga alguma coisa. Mas o mais curioso é que talvez classifique o Fluminense, que parecia fora, e o Vasco e o Botafogo morram abraçados, empatando e com outros resultados dos times que estão por ali. Madureira está no bolo. Então, talvez tenha Fla-Flu e os dois, Volta Redonda e mais um. É uma possibilidade real. E o Vasco e o Botafogo talvez morram abraçados aí se empatarem, por exemplo, na última rodada. O âncora. Ô, Mauro, âncora, essa comparação que o Mauro está fazendo em relação ao clássico lá de Barcelona me chama a atenção de volta a falar do choque rei. Eu acho que não tem no mundo um clássico tão equilibrado quanto o Palmeiras de São Paulo. 117 vitórias do Palmeiras, 116 do São Paulo e 116 empates com o empate de ontem. Não deve existir. No Brasil, eu sei que não existe, que eu fiz a pesquisa. Não tem nenhum clássico dos grandes clássicos que tenha uma diferença de uma vitória de um para o outro. E não é 13 jogos contra 14. É 117 a 116 e 116 empates. É assombroso isso. Assombroso. Você ia falar uma coisa? Tirone. Fala. Diga. Assim, só para falar desse jogo do Flamengo e do Vasco, o primeiro tempo do Vasco foi assustador. Realmente, assim, foi assustador o que o Vasco não conseguiu fazer. O Led Carmona estava no comentário, ele também até detonou e depois teve que... E olha que ele é Vasco, né, Danilo? E ele é torcedor do Vasco. E aí ele teve que ir nas redes sociais, olha, não tem que passar pano para ninguém, porque foi realmente assustadora a atuação do Vasco no primeiro tempo. E quando acabou o jogo, o primeiro tempo, mostrou o mapa de calor do Vasco, era literalmente a área do Léo Jardim. Só. Eu olhei aquilo e falei, não é possível, tem que ter algum erro, não tem como, porque foi muito, muito ruim a atuação do Vasco. Nesse primeiro tempo foi assim, a gente teve a discussão aqui sobre covardia, sobre time que joga. O Vasco, ele não é nem covardia porque ele quis, ele não conseguia fazer nada. Ele tentava dar 2, 3 toques e errava. É assustador. Foi assustador o primeiro tempo. O segundo tempo melhorou, mas nada demais. Mas como o primeiro tempo foi tão horrível e o mapa de calor é realmente assustador, quem não viu, procura depois. É um negócio assustador. Então, assim, é algo que me chama a atenção como o Vasco jogou contra o Flamengo, especialmente nesse primeiro tempo, viu, Tirone? Eu também assisti o jogo e esse primeiro tempo foi impressionante. Não parecia um clássico, parecia um jogo de um time grande contra um time muito pequeno. Era isso o sinal. Agora, Mauro, só para completar o Flamengo aqui, Lohan não vai mais. Ia para a Rússia, voltou. O Lohan chegou aí para o aeroporto, mas o CSKA, eles não mandaram um contrato assinado. Aí ficaram de mandar a madrugada de sábado para domingo, né? Por conta do fuso horário, que seria amanhã na Rússia, para que o pessoal do Flamengo já encontrasse o contrato ali pronto, assinado no momento em que começasse o dia por aqui. E não mandaram, e aí o Flamengo não autorizou o jogador a viajar. Então ele está de novo reincorporado, o negócio acabou, não vai ter mais venda do Lohan. Eu conversei com algumas pessoas, tem gente que acha que é possível que o time russo tenha feito o seguinte, enrola, não manda o contrato, o rapaz viaja. Quando chegar lá, não tem como voltar atrás, né? E aí você muda os termos do contrato. Olha, peraí, vamos mudar aqui e tal, o jogador já está por aqui. Tem gente que acha que pode ter sido uma manobra com esse objetivo. Aí o Flamengo travou. Mas expuseram o jogador, né? Eu acho que nem deveria deixar o jogador ir para o aeroporto, no caso como esse. Não chegou o contrato? Não viaja. Chegou domingo, segunda ele viaja, terça ele viaja. Pô, peraí, né? O cara saiu, o menino foi para o aeroporto e não pôde viajar. Acho que aí o Flamengo deveria ter segurado mesmo. Não embarque antes de nós termos tudo aqui resolvido e assinado. Mas a sensação, para mim, muito clara, é assim, o Flamengo está louco para se livrar do garoto. Quer vender de qualquer jeito, quer que ele vá embora. Não sei por quê. Não consigo entender o motivo. Tem 18 anos o rapaz. 18 anos.